Fala, homem. Fala, mulher. Daí, pessoal, tudo bem com vocês? Júlio Filho aqui, fundador e editor da revista Seguros em Foco, primeiro veículo de comunicação independente do país voltado para o mercado de seguros. O nosso convidado desse programa Minha História, da Seguros em Foco, é um gaúcho apaixonado por Curitiba. Ele começou a trabalhar muito cedo e fez de tudo um pouco antes de entrar para o mercado de seguros. Segurador e empresário de sucesso, fundador de uma das maiores corretoras de seguros do país, conheça agora a história de José Heitor Martins da Silva, idealizador e fundador da Rede de Loja Com. Seja bem-vindo, Zé Heitor, ao programa Minha História da revista Seguros em Foco. Um prazer recebê-lo aqui. Olha, Júlio, o prazer é meu. Eu sempre fui um grande admirador do teu trabalho e sempre fomos grandes parceiros, grandes amigos, né? Sempre me ajudou muito a divulgar o meu trabalho, tanto quando eu trabalhava no mercado como empregado em seguradora, como depois com a minha ideia de formar minha empresa Rede Lojacor, né? Então, eu que agradeço para você a oportunidade de estar junto com você, contando a minha história. E é uma bela história. Você começou muito cedo, Zé, com 8 anos de idade. Conta pra gente a tua história, a tua trajetória. Então, amigo Júlio, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu nasci em Santana do Livramento, na fronteira esta do Rio Grande do Sul. E eu nasci em fazenda, na campanha, no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu já comecei de uma forma diferente na minha vida, né? Porque eu fui registrado antes de nascer. Eu nasci em 21 de janeiro de 1945 e fui registrado em 21 de julho de 1943. Eu brinco. Foi registrado antes de nascer? Exatamente. Eu brinco com isso desde que eu nasci, porque eu falo que o meu pai me planejou, ele sabia que eu ia ser um cara diferenciado. Mas, na verdade, meu pai registrou 3 filhos de uma vez só. E eu fiquei com o ano e a data de nascimento da minha irmã mais velha. Entendeu? Então, eu brinco com isso porque é uma situação atípica mesmo, né? Mas também... Bota típica nisso. A tua irmã deve ter adorado de você ter ficado mais velho que ela. Né? Imagina que eu brincava com ela na época que ela era mais velha que eu, ela dizia assim, tu que tá falando. Então, é uma situação bem diferenciada mesmo. E eu então comecei, nós éramos uma família de 6 filhos, 6 irmãos, e eu comecei cedo a trabalhar, comecei com 8 anos de idade. Eu era um parceiro da minha mãe, a minha mãe fazia bolo, pastel, salgados, e eu ia vender na frente do quartel, né? Então, já comecei bem cedo a trabalhar e sempre me orgulho muito, né? Eu posso dizer que eu já trabalho há 68 anos, né? Desde que eu nasci trabalhando. E depois disso eu passei por venda de frutas e verduras no centro da cidade, com um carrinho de mão lá, e meu irmão mais novo segurava o carrinho para eu carregar o carrinho lá e levar verduras e frutas, e fazendo sempre um relacionamento muito bom com as pessoas da cidade de Livramento. É muito legal. Depois eu trabalhei também com compra e venda de mercadorias no Uruguai. Eu comprava pequenos lotes de mercadoria, vassoura, mortadela, arroz, meio saco de arroz, eu vendia nos armazéns, né? Então, eu sou empreendedor nato desde pequeno, né? Eu aprendi a me virar sozinho e ajudar meu pai. Depois disso, eu trabalhei 1 ano no escritório de despachante aduaneiro, no período que o filho do despachante titular lá
foi servir, eu trabalhei 1 ano no escritório, aprendi um monte de coisa sobre a forma de pagar tributos, né? Na época era chamada de estampilhas. Então, a gente comprava os selos e colava nos livros para garantir que o imposto estava pago, né? Depois eu fui para o cartório de Registro Geral de Imóveis, né? Eu trabalhei no cartório como auxiliar no início, mas depois eu fui aprendendo e fiz curso de datilografia, era um exímio datilógrafo, né? As pessoas chegavam no cartório para fazer alguma alteração nos seus registros, nos seus imóveis, algum aumento de área construída, e eu ouvia as pessoas falando e eu ia datilografando aquilo ali para depois transcrever nos livros, né? E os livros de cartório registral de imóveis, naquela época, eram gigantes, eram coisas assim por volta de 60 por 80, o tamanho dos livros. Então, era colocado numa prancheta, e eu era pequeno, eu tinha que subir fizeram um tablado para mim poder escrever nos livros com bico de pena, né? Então, eu acabei virando um escriturário no cartório registral de imóveis, com muito orgulho. Eu tinha uma caligrafia maravilhosa, muito bonita, né? Então, me ajudou que eu pudesse fazer esse tipo de trabalho, né? Desde cedo. Mas só que eu me sentia muito injustiçado, porque eu trabalhava, fazia tudo isso aí, eu ganhava bem o salário mínimo, né? Eu já estava com meus 18, 19 anos, e então eu resolvi, na primeira oportunidade que eu tive, que eu ganhei umas férias do cartório, depois de 3 anos de trabalho, ganhei uma férias. Eu fui para... Tinha uma família de conhecidos, nossos vizinhos ali, que foram visitar, eles moravam em Porto Alegre já, foram visitar Livramento, e eu peguei uma carona com eles, comprei uma passagem de trem de segunda, né? Na época era um dia e uma noite a viagem para Porto Alegre, né? E eu fui com eles, e assim, com uma malinha cheia de roupa e tal, e procurei um tio meu que era solteiro, morava numa avenida, num lugar bem complicado, assim, era uma divisão de quartos, um único banheiro para vários hóspedes ali, né? Eu fiquei um tempo lá com meu tio, depois eu fui morar com a minha tia Zoé, tio Máximo, que me acolheram de forma muito bacana. Já tinha um irmão, outro que morava lá com ela, que foi criado pela minha tia Zoé quando a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos de idade só, né? Então, aquilo para mim desabou o mundo, né? E eu tive que sair a me virar, trabalhar, né, para crescer. E nessa ida de Santana do Livramento para Porto Alegre, eu cheguei lá no dia 7 de fevereiro de 64, quando foi em 31 de março, estourou a Revolução, né? Os militares tomaram conta do país, o Brasil parou, porque o presidente João Goulart fugiu para o Uruguai, e o Leonel Brizola, que era governador, inclusive também foi para o Uruguai. Eu fiquei como desempregado, né, de 7 de fevereiro até 22 de junho. Para não ficar parado, eu estava desempregado, eu precisava ganhar algum dinheiro, então primeiro eu fiz um curso de prótese dentária durante um tempo com um protético no gabinete dele lá. Ele me ensinou e eu cheguei a fazer até uma chapa, uma dentadura, né, para uma senhora. E aí, quando eu estava bem empolgado com o aprendizado, ele não estava no momento e a senhora foi lá para fazer a prova, e eu coloquei a prótese na boca dela, que ela estava sem dentes na parte de cima, né? E trancou, a prótese trancou na boca da senhora. E ela ficou ali mal com aquela situação. Eu liguei para chamei o meu professor, né? E ele chegou e consertou ali, conseguiu tirar a prótese.
Eu fiquei bastante chateado com isso aí, né? Falei para ele que eu ia parar com aquele trabalho, e ele acabou me arrumando outro trabalho, né? Me mandou lá para uma parente dele que queria fazer uma limpeza no pátio. Bom, eu vou lá fazer. Bom, eu precisava ganhar dinheiro para depois ir para o centro da cidade, para Porto Alegre, procurar emprego, né? Eu aceitei o desafio, só que o desafio era muito maior que eu, né? Eu era bem magrinho, mirradinho, eu estava fazendo uma limpeza de um pátio que tinha uma taquareira, e ela pediu para mim arrancar a taquareira. E aquelas raízes de taquara são violentas, né? Era uma coisa muito forte para mim. E eu estava ali já no terceiro dia já daquele trabalho e não vingava, não, não andava para frente aquele negócio ali. Aí a senhora me chamou lá, me convidou para almoçar com ela, que eu levava minha comida para comer lá, né? E ela me convidou para almoçar e me perguntou: mas o senhor já tem a prática desse trabalho? Eu digo: não, essa é a primeira vez que eu estou fazendo, né? Eu estou procurando trabalho no escritório, eu gostaria de trabalhar no escritório. Ela disse: não, mas então o senhor pode parar aí, não se preocupe. Eu vou ligar para o meu sobrinho, trabalha numa seguradora, e quem sabe ele consegue uma colocação para você. E assim foi feito. Eu passei uns dias esperando, e daí ela me ligou. Aliás, o Wilson Renner me ligou e agendou para fazer um teste lá. Aí eu fui fazer o teste e como estava com as mãos todas calejadas, embora eu era um exímio datilógrafo, mas naquela oportunidade eu estava com os dedos tudo duro, cheio de calo, sabe? Daí tinha um rapaz que estava me observando lá, que era o Jorge Miranda, o gerente comercial da companhia. E o Jorge Miranda perguntou para a Terezinha, que era a moça do RH da Atlântica, né? Escuta, quanto tempo que ele levou aí nesse teste aí? Ela disse 20 minutos. Ele disse assim: ó, Terezinha, tu põe aí 10 minutos, porque esse rapaz aí vai dar bom. Então, na verdade, quem me aprovou lá no meu primeiro emprego foi o Jorge Miranda, né? E a partir daí eu entrei na companhia, era a Companhia Atlântica Boa Vista, né? Uma seguradora que fazia parte de um grupo empresarial, era a Atlântica, a Transatlântica, a Oceânica, a Oceânica e a Farroupilha, que inclusive a Farroupilha era a seguradora que tratava dos seguros do BNH da época, né? Do Banco Nacional de Habitação, né? Então, eu entrei ali e fui trabalhar com o Wilson Renner, na área de acerto de contas, né? Porque isso era a forma como o mercado segurador operava naquela época. O segurador emitia as apólices e mandava para os corretores cobrar. Os corretores eram que cobravam os prêmios. A gente mandava, a companhia emitia as apólices, a gente mandava para os corretores e anotava num livro, cada um tinha um livro de anotação de quantas apólices e quanto que eles deviam para a companhia. E aí, até 66, de 64 a 66, eu trabalhei dessa forma nesse setor da companhia. Aí aconteceu da SUSEP obrigar e criar a obrigatoriedade do seguro ser cobrado através de bancos, né? Em 66, com o Decreto-Lei 45/94, se eu não estou enganado. E aí eu fui fazer... A companhia determinou uma campanha de cobrança, botou vários profissionais da companhia a fazer cobranças no interior do estado, dos corretores, para começar um novo modelo de cobrança através dos bancos. E eu fui para o interior, fiz trabalho assim bem importante na companhia na época, e eu ganhei uma premiação maravilhosa pela cobrança que eu fiz, né, com bastante empenho e algumas discussões com os corretores cobrando, né, que era a minha função, era cobrar. Então eu já comecei fazendo trabalhos assim bem importantes na empresa. Passou um tempo, o Jorge Miranda ficou de olho em mim, né? Logo que eu entrei na empresa, ele me chamou para o setor comercial, trabalhar com ele. E o Wilson me liberou, eu fui trabalhar com o Jorge Miranda,
E ali eu comecei a aprender desde vistoria prévia. Na época, os corretores de seguros traziam uma anotação de um segurado, de um possível segurado, e quem fazia o trabalho efetiva de avaliação do risco, de vistoria, éramos nós, né? E eu comecei a trabalhar assim, fazendo vistoria de residencial, depois fui para empresarial e fui aprendendo, né? Então, passados uns 2 anos mais, então já em 1968, o Jorge Miranda recebeu um convite do seu Iris Sander, que era o superintendente da Companhia União de Seguros Gerais. Ele recebeu esse convite para ir trabalhar na União de Seguros Gerais. Como ele tinha um salário bem interessante na Atlântico Boa Vista, não serviu para ele, mas ele me indicou para o seu Iris Sander. Eu fui lá, fiz uma entrevista com o seu Iris Sander, e na União de Seguros Gerais, que era uma companhia pequena ainda na época que eu entrei lá, só que o seu Írio tinha feito um trabalho maravilhoso para a família dona da seguradora, vendeu a seguradora União de Seguros Gerais para o grupo Banrisul. E o Banrisul, com todas as agências que tinha no interior do estado do Rio Grande do Sul, proporcionou um crescimento para a Companhia União muito grande. E eu fiz parte desse trabalho junto com o seu Iris Sander, né? Logo que eu cheguei na União de Seguros Gerais em 68, o seu Iris me convidou, né? Perguntou se eu queria seguir a carreira de profissional de seguro ou se eu queria fazer uma faculdade. Eu escolhia o seguro, na hora. Então, ele me colocou num curso de desenho arquitetônico na Escola Nacional de Desenho, e eu fazia o curso no sábado, o dia inteiro, e só no sábado. De segunda a sexta-feira eu trabalhava na companhia e sábado eu fazia o curso. E eu fiz o curso, gostei muito, aprendi bastante, lidar com regra de escala e prancheta e tal, trabalhar com bico de pena, nanquim também se fazia os desenhos com nanquim e tal. E eu aprendi com muita, assim, gostei da profissão, gostei do aprendizado e comecei a fazer planta baixa e tombamento de patrimônio das pequenas empresas no interior do Rio Grande do Sul que pleiteavam financiamentos para o Banrisul, depois posteriormente para o BRDES, depois BNDES. Então, eu tive um aprendizado no mercado segurador muito importante nessa área técnica de avaliação de risco, né? E isso me rendeu outros trabalhos, né? Posteriormente, o próprio Jorge Miranda me indicou para outra seguradora, né? Que eu fui fazer um teste na Áurea Seguradora, trabalhei mais 2 anos na Áurea Seguradora lá, como gerente técnico. Então, eu tive uma carreira maravilhosa, bem jovem e com, assim, sempre sendo procurado pelas seguradoras para ir trabalhar ou indicados, né? O Jorge Miranda me indicou para a União de Seguros Gerais, depois me indicou para a Áurea Seguradora, né? Então, eu sempre fui muito grato por esse meu companheiro, meu amigo até hoje. E daí, em 74, o Castelo Costa te tirou da Áurea, né? Te chamou para ir para Minas Brasil. Exatamente. O Castelo Costa, que eu tinha conhecido da Companhia União, né, que ele era o presidente da companhia, ele me fez esse convite para mim ir trabalhar na Minas Brasil, né? Uma oportunidade muito boa, porque eu tinha gostado muito do trabalho profissional que ele fez como presidente, como dirigente da companhia, né, União de Seguros Gerais, e eu aceitei o convite dele e fui
trabalhar na Minas Brasil. Logo de início, eu fui fazer um estágio na Companhia Minas Brasil, em Belo Horizonte, onde era a matriz lá, e eu tive a oportunidade de conhecer todos os dirigentes, né? O Constantino de Araújo, o José de Araújo, que era o presidente da companhia, né? E o Wilson Piazza era um técnico, o diretor técnico da companhia, excelente profissional, né? Ele me ensinou tudo sobre aceitação de risco, né? Então, eu vim de volta de Belo Horizonte para Porto Alegre com um conhecimento novo, muito importante na minha carreira, né? Então, cada vez que eu passava por uma seguradora, eu tinha um aprendizado maior, né? E isso foi me valorizando, né? Ao ponto que, quando eu assumi na Minas Brasil, eu assumi no lugar do Eduardo Delfim, que era uma sumidade, está vivo ainda, é um baita cara, ele está na Livônia, é dono da Livônia. E o Eduardo Delfim me indicou para mim ir para Cruzeiro do Sul, o Grupo Cruzeiro do Sul, né? Esse Grupo Cruzeiro do Sul, ele era composto por 5 seguradoras. E eu, logo em seguida, eu assumi a gerência geral da companhia, e eu tinha a procuração única de 5 seguradoras, né? Do Grupo Cruzeiro do Sul. Era a Cruzeiro, a Sol, a Ipiranga, a Sagres e a Sul Brasil Seguradora, que era uma seguradora gaúcha também. E eu também, o aprendizado na Cruzeiro foi espetacular, né? Eu tinha uma credibilidade junto ao Otávio Capelano, que era o diretor da companhia em São Paulo, e ele me tratava como se eu fosse um filho dele, né? Era uma relação muito bacana, assim, de confiança muito, né? Mas só que depois essa companhia também ela foi vendida para o Grupo Empar, né? O Grupo Cruzeiro do Sul foi vendido para o Grupo Empar, um grupo de portugueses. Eles, inclusive, é interessante essa história, né? Eles trouxeram dinheiro quando acabou o regime Salazar em Portugal. Aí os salazaristas, que eram mais próximos do governo, vazaram tudo de Portugal, mas eles tinham muito dinheiro, e eles trouxeram dinheiro de malas, e compraram as companhias de seguros, compraram a Cruzeiro, a Sola, a Ipiranga, a Sul Brasil, né? Eles compraram essas companhias e, para fazer caixa, eles venderam os prédios, fizeram um dinheirão e depois a companhia quebrou, a Companhia Cruzeiro do Sul quebrou, né? E tinha um outro episódio bacana para contar da minha história, é que o diretor-presidente da Cruzeiro, quando o Grupo Empar comprou, chamava-se Varley Versosa Pimentel. Esse camarada, o Varley, ele fez a primeira reunião com os superintendentes, gerentes das sucursais da Companhia Cruzeiro, com os 2 pés em cima da mesa. E se atirou para trás e falou. E ele ia nos apresentar um plano para nós estarmos em 5º lugar nos próximos 5 anos no Brasil, porque nós tínhamos que fazer produção, né? Fazer o crescimento da companhia desta forma, né? Aí eu lembro de um paranaense, mas ele falou assim: bom, senhor Varley, então o senhor compra a Bradesco, que o resto nós fazemos. Bom, não preciso dizer, né, que o amigo Júlio, logo não durou muito esse trabalho, esse emprego para mim na Cruzeiro, né? Porque o camarada, ele era oriundo de área financeira, né? Naquela época a inflação era muito alta, então ele queria saber
todos os dias quanto é que eu tinha vendido e cobrado diariamente, para ele aplicar na orgia financeira que funcionava naquela época. Né? E um dia eu fiquei sem saber o que falar para ele. Eu perguntei assim: "Ô Varley, você sabe quem nasceu primeiro?" Ele disse: "O que você está falando?" Eu digo: "Eu quero saber se você sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?" Ele disse: "Ó, rapaz, eu sou o presidente da companhia." Eu digo: "Não, mas eu quero lhe dizer que se o senhor não pagar sinistro, eu não posso vender nada, porque nós temos que pagar sinistro primeiro para depois vender, né? Então é isso que eu estou lhe perguntando." Ah, me demitiu no outro dia, né? Ele desligou o telefone e no outro dia ele me demitiu. Então eu sempre fui esse camarada, assim, esse profissional. Eu nunca brinquei com coisa séria. Eu falei o que eu tinha que falar para ele. Ele não pagava sinistro. Como é que eu ia vender? Qual é a garantia que eu tinha? Ele estava sempre protelando para um sinistro. E, então, eu fui esse cara. E em seguidinha que eu saí, a companhia foi encerrar, sei lá, quebrou. Não sei o que aconteceu. Acho que a Suzette botou a mão e eu não vi mais falar, né? Mas Porque ele estava, na verdade, brincando de ser segurador, né? Ele não estava ele sendo, de não era fato. segurador, né? Ele não era. Ele era um camarada que veio com a força do grupo, né? Do grupo EMPA, que, inclusive, o principal negócio deles tinha nada a ver com seguro, segurança e a nobreza da nossa profissão, né? Eles eram ligados à fábrica de explosivos para guerras, sabe? Então, não tinha nada a ver esse grupo aí como segurador, né? Tanto que quebrou logo em seguida. Né? E aí eu saí, né? Saí muito desgostoso mesmo. Eu fui fazer outra coisa, né? Eu acabei entrando, né, mais tarde na RBS, fui gerente de risco indicado pelo Pedro Cardoso, que era o superintendente da Veracruz, em Porto Alegre, me indicou para o Cirotes, lá para mim fazer um trabalho de gerenciamento de risco. E, na verdade, era uma corretora cativa que contratava os melhores seguros, com base no conhecimento que eu tinha, né, de contratar os melhores seguros para o grupo RBS. Né? Depois disso, o Pedro mesmo me indicou para o grupo IOSP, Pedro Cardoso, me indicou para o grupo IOSP, e eu lá montei uma corretora de seguros, a IOSP Corretora de Seguros, com base nos ativos do grupo. Né? O grupo IOSP tinha participação na Riocel, uma grande empresa, né, de celulose, na Masseyfert, na Máquinas Ideal, e outras empresas mais. Né? Eu sei que era um grupo bem grande, tinha bastante ativos. Né? E eu fiz essa corretora, e era a corretora com maior índice de produtividade e resultado, eu acho, corretora. E eu também tive um trabalho muito interessante. A pedido do Grupo IOSP, eu fiz um dossiê entregando para o Marquesan, que era deputado federal na época, em Brasília. Eu entreguei para ele um dossiê lá que eu fui pesquisando daqui e dali, montei de intenção do Grupo IOSP em comprar uma seguradora. Aí, amigos, quebrou a Comind. A Comind caiu no colo do Grupo IOSP, graças a esse dossiê que eu fiz para o Grupo IOSP comprar uma seguradora. O Grupo IOSP comprou a seguradora e começou a montar uma estrutura de profissionais para administrar.
E eu que tomei posse, inclusive, junto com o Ronald Aldrovan, um profissional do Grupo IOSP, que era genro do governador Simvaldo Baziari, do Rio Grande do Sul. Então, eu fui assumir a companhia em São Paulo, da Comig, através do Pedro Pereira, que hoje é um segurador, né? O Pedro Pereira. E o Pedro Pereira que passou a Comig para mim e para o Ronald Aldrovan, em São Paulo. Mas eu não fiquei na Cruzeiro, na IOSP, porque nesse meio tempo, enquanto eu estava lá trabalhando em São Paulo, para assumir a companhia lá, o grupo IOSP foi procurando profissionais, contratou superintendente, diretor, tudo, para a companhia lá em Porto Alegre, né, que a matriz passou a ser lá. E aí eu ia ficar com o terceiro ou quarto homem na companhia, eu não aceitei. Né? Não aceitei sair do Grupo IOSP e retornei para a União de Seguros Gerais, através do meu amigo, Daldino Ayaya, que me apresentou para o presidente da União de Seguros Gerais, na época, o Átila Sá de Almeida. O Átila, ele me entrevistou, né, para me retornar para a Companhia União. Me entrevistou, eu falei para ele da minha história na União anteriormente, né, e do trabalho que eu tinha feito, do respeito que eu tinha conquistado junto aos profissionais da companhia, e que então, ele me contratando, eu ia trabalhar para que as pessoas não saíssem mais da União. E foi o que aconteceu, de fato, né? Eu fiz um trabalho maravilhoso. Os profissionais, eu tinha o respeito, a consideração pelos os inspetores da companhia, os gerentes, os pais, e a minha palavra foi muito importante para eles não abandonar a companhia. Posteriormente, como sendo estatal, mudou o governo, mudou o presidente da companhia. O Átila saiu, entrou o Lídio Buchaí, um camarada que era arrozeiro, virou presidente da companhia. Ele era plantador de arroz. Mas era um empresário enorme, tinha muito dinheiro, o Lídio Buchaí. E o Lídio Buchaí, ele acabou nomeando um diretor comercial indicado pelo pessoal do Banrisul, né? E o camarada era jogador de futebol, ele jogava no Internacional, futebol de salão. E o Sirotes, que era muito ligado ao Internacional, né? E acabaram indicando esse rapaz para ser o diretor comercial. Bom, não precisa te dizer, né, que eu, do meu jeitão, né, eu bati de frente com ele, com as ideias dele, das coisas que ele queria fazer. Eu falava para ele que não tinha nada a ver, que não era isso, que a companhia tinha que trabalhar da tal forma e tal. E ele não aceitou que eu intercedesse assim, dessa forma, né? Então, ele achou um jeito de se livrar de mim. Aí, em 89, ele me convidou para vir para o Paraná, para Curitiba, né? E eu aceitei o desafio, mas só que eu aceitei o desafio, mas eu botei o Jorge Miranda no meu lugar. O cara, meu amigo e profissional, eu apresentei o Jorge Miranda para o seu Lídio Buchaí e falei para ele, doutor Lídio, o senhor precisa contratar uma pessoa de mercado, uma pessoa que conheça seguro. E essa pessoa é o Jorge Miranda. O senhor colocando o Jorge Miranda aí, o senhor vai fazer uma boa administração, o senhor vai ficar com um nome perante o governador Pedro Simon. Né?
E, de fato, ele contratou o Jorge Miranda. E eu dei um nó no diretor comercial lá do futebol, né? Porque ele queria ficar sozinho na área. Eu vim embora para cá e o Jorge veio me empossar em Curitiba. E como a minha missão era colocar a companhia no mercado do estado do Paraná, eu negociei com o Jorge uma condição de entrada assim, no mercado, de colocar a companhia junto a mais corretores aqui no Paraná. Ele me deu uma condição assim, no automóvel, né? De cada 1% que eu dava de desconto, o corretor dava 1 da comissão dele. Então, por exemplo, numa condição de o corretor dar 10% de desconto da comissão, ele trabalharia com 15%, eu dava mais 10% de desconto. E a gente ficou com um preço competitivo e choveu de corretores na União de Seguros Gerais, em Curitiba, naquela época. E, além disso, eu fiz um trabalho também no interior da companhia. Eu deixei a companhia trabalhando, vendendo seguro em 32 municípios que eu fiz uma jogada, contratei os inspetores que trabalhavam na SAS seguradora, junto à Caixa Econômica Federal, vendendo só filé mignon. Vendi um bilhete de residencial e seguro de automóvel e bilhete residencial. Eu fiz e a União, uma companhia estatal, não podia contratar o pessoal. Eu inventei um sistema de remunerar como assessoria. Então, eu pagava esses 5% sobre a produção deles no interior. E também foi um sucesso. Pode ganhar dinheiro pra caramba, que vendia só filé mignon, né? Só o altinho do correntista, mais o residencial, né? E, então, passado um tempo, esse próprio rapaz, não vou dizer o nome dele, mas jogador de futebol do Internacional, ele veio a Curitiba me dar uma placa de honra ao mérito, porque eu tinha feito a diferença mesmo no mercado do Paraná. Eu tinha deixado a companhia trabalhando assim. Bom, aí o mundo dá companhia volta, né, Zeta? estatal. Aí companhia estatal, né? Troca o governo. Pedro Simons sai do governo que era do PMDB e entra o PDT. Entra o Alceu Colares. E traz um profissional, Alceu Teixeira Marques, meu amigo do mercado, trabalhava principalmente com a Sul América, e ele, telefonando para cada sucursal, ele me descobre em Curitiba. E aí eu disse, mas José Heitor, você em Curitiba fazendo o quê? Eu disse para ele, olha, meu amigo, eu estou só com a cabeça fora d'água. Ele disse, mas o que houve? Aí eu contei a história do porquê que eu estava em Curitiba, né, para ele. Ele disse assim, mas Heitor, eu quero você de volta aqui em Curitiba, aqui em Porto Alegre. Eu quero você aqui, eu deixo você diretor-geral da companhia até o final do nosso mandato aqui. Eu deixo você como diretor, mas você tem que vir para cá. E eu estava com a família aqui 1 ano e meio, a família apaixonada por Curitiba, e eu, o trabalho que eu tinha feito, também estava bem feliz já e tal. Mas ele me convidou, insistiu, e eu deixei a família aqui no primeiro semestre de 91 e fui trabalhar lá em Porto Alegre. E eu vim de 15 em 15 dias a Curitiba, ver a minha família. Rapaz, arregacei as mangas, fazer um trabalho assim para organizar a companhia de uma forma estruturada, como
eu levei daqui de Curitiba planejamento para modificar a companhia. Ele me convidou para ser um superintendente nacional da área comercial da companhia, né? E então, eu levei um planejamento, mas principalmente em relação ao estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu conhecia mais, e fiz uma mudança bem forte na companhia, né? Tinha 46 inspetores no interior e todos respondiam diretamente para o superintendente em Porto Alegre. Então, não funcionava aquele negócio. O superintendente fugia do trabalho, porque era muita coisa que ele tinha para resolver, então não tinha condição, né? E eu sabia, porque eu tinha trabalhado ali durante de 86 a 89, né? Eu conhecia bem a companhia. Então, eu levei um planejamento para distribuir em 6 gerências regionais. E mudei todo o sistema de vistoria, por exemplo. Vistoria prévia de automóvel, quem fazia era o corretor de seguros. Imagina, né? O inspetor dava a autorização para o corretor fazer vistoria. Então, era muita fraude, era muito seguro de carro batido, sabe? Então, eu peguei a companhia com 6 meses de emissão atrasada, né, de volta lá em 89. Tive que arregaçar as mangas e trabalhar de novo, assim, quase que dia e noite, né, nesse período de 6 meses que eu fiquei trabalhando lá. Como eu estava sozinho, eu vinha só de 15 dias ver a família, eu trabalhava dia e noite lá. E eu saneei a companhia, tinha muito problema com vistoria prévia, viagem de Porto Alegre a Uruguaiana, por exemplo, com quilometragem rodada, e sendo pago pela companhia, negócios junto às oficinas. Era uma coisa horrível, pai. Eu peguei tudo isso, saneei mesmo, demiti vários profissionais com justa causa, né? E tive alguns problemas sérios, né, de ameaça na minha pessoa, mas eu enfrentei, graças a Deus, e fiz um trabalho espetacular na companhia. Quando foi de julho de 91, ao final do ano, né, eu saneei a companhia. Aí, o ano de 2000, de 1992, né, saiu o balanço da companhia, no relatório, que a companhia tinha conquistado os melhores resultados dos últimos 20 anos. Relatório feito com um amigo meu, que mora aqui em Curitiba, inclusive agora, o Luiz Alberto Simoni, e Giombelli Simoni, que ele que fez esse relatório. Ele trabalhava na matriz da Companhia União, e ele me autoriza, inclusive, a falar desse trabalho, desse feito, né? Então, são coisas que eu fiz e que eu voltaria a fazer se tivesse oportunidade, porque foi com muito prazer, com muita garra, com muito profissionalismo que eu fiz, né? Uma história interessante que aconteceu: eu tinha uma dívida grande de gratidão com meu amigo Wilson Renderker, e uma oportunidade ele me procurou lá na companhia Cruzeiro do Sul, muito preocupado com a situação que ele estava vivendo no emprego que ele tinha na Bradesco. A Bradesco era uma corretora de seguros, e ele estava com um trabalho de viagem muito constante para o interior do estado, e a esposa dele não estava gostando do trabalho dele, com tanta viagem. E ele me contou essa história e me pediu um emprego. Eu preciso de um emprego novo, Heitor. Eu disse para ele: então eu tenho um emprego para você. E, de fato, eu tinha um convite do general Raimundo Chaves Vasconcelos, que era o diretor da KPM Seguradora, e ele estava querendo me contratar, e eu ofereci o Wilson Renner, cara, no meu lugar.
E, nesse meio tempo, veio o pessoal da matriz da companhia, do RH da companhia, para me entrevistar, e acabou entrevistando o Wilson, porque eu já tinha vendido o Wilson para o general lá. E o Wilson foi aprovado e trabalhou por muitos anos na KPM. Então, isso aí é um negócio muito interessante na minha história de gratidão com as pessoas, né? Teve o caso do Jorge Miranda e depois o Wilson Renner Kerr. E até hoje é um grande amigo meu. Agora, quando eu completei 50 anos de mercado segurador, ele fez o pessoal entrevistou ele sobre a minha vida profissional. Ele deu um depoimento muito bonito. Então, eu continuo amigo dele, está com 80 anos de idade e trabalhando. Depois que ele saiu da KPM, ele virou um corretor de seguros, tem a MK Corretora, já tem mais de 25 anos a corretora dele. Então, é excelente amizade profissional. Quando você voltou para Porto Alegre como diretor da União, você teve um assessor. Conta para a gente quem que era esse assessor. Ô, Júlio, tu tem essa lembrança maravilhosa, assim, para a cabeça aí, de não deixar passar nada, né? Realmente tem outra história muito interessante que quando eu voltei em 91 para lá, logo em seguida o Alceu Teixeira Marques me chamou lá na presidência e me apresentou o seu Iris Sander como meu assessor, pai. O seu Iris Sander foi o meu professor no meu início de carreira, em 1968, comecei com ele lá. Ele que me colocou no curso de desenho arquitetônico, que me proporcionou fazer os melhores trabalhos da minha vida. Eu fiz planta baixa de indústrias pequenas, médias e grandes, gigantes, como a da Riocel, né? Trabalhos bonitos, né? que eram levados para a área de financiamento do Banrisul, do BRDE, do BNDES, depois. Então, trabalhos bonitos que eu fiz, aprendi tudo com o seu Iris Sander. Aí eu volto lá, o seu Iris Sander tinha sido pego pelo plano Collor e ficou sem a poupança dele. O plano Collor tomou a poupança do seu Iris Sander. E eu chego lá, eu sou apresentado por um assessor, o seu Iris Sander ser meu assessor, o meu professor, o meu guru, a pessoa que eu tinha o maior respeito, carinho por ele, né? E, claro, né, meu amigo, eu o tratei como um amigo, como um parceiro de trabalho, né? E passamos a visitar aquelas cooperativas, os grandes corretores que a gente visitou lá no nosso começo da União Civil. A gente voltou a retomar as visitas, viajamos muitas vezes juntos, né? Claro, viajava com motorista, né? Ele foi proporcionado, né, um motorista para ele também. Então, a gente viajava com o seu Írio e retomava negócios que estavam esquecidos. A gente tinha passado para a concorrência, principalmente para o grupo Bamberinos, que era o principal concorrente nosso na área de grandes contas, assim, principalmente de cooperativas científicas, de cereais e tal. Então, o Bamberinos tinha tomado conta de muitos negócios lá. E a gente retomou muitas contas, a gente retomou com a participação e presença do seu Írio de volta na companhia. É uma história maravilhosa. Né? E daí, em 1993, você veio para Curitiba de novo. Mais uma história bonita, né? Imagina que eu fui contratado pela Edial Seguradora aí em Porto Alegre, companhia pequena, e pertencia a um grupo de construtores da construção civil, muito pujante, construção diferenciada, com
marcas, né? De prédios, assim, com nome de artistas do mundo inteiro. Então, era uma construtora bacana, maravilhosa, né? Eu peguei esse material da construtora, peguei da seguradora, botei numa pasta, vim embora para Curitiba de volta, comprei uma casa para morar aqui em Curitiba, na Uruguaiana, e deixei a família ali e fui trabalhar, mas trabalhar. Imagina que primeiro que eu fiz na Ideal foi visitar as revendas de automóvel e deixar um cadastro da Ideal, mostrando todo o perfil do grupo empresarial dela, né? Consultora, dela, seguradora e tal, e que eu ia começar um trabalho de venda de seguro de automóvel e eu ia precisar do serviço das oficinas das diversas marcas. Imagina, olha, eu fui primeiro montar uma estrutura de prestação de serviço para depois vender seguro de automóvel. E daí eu fiz parcerias com a Dizal Corretora, que vendia seguro de automóvel 0 quilômetro, da Volkswagen. Eu fiz uma parceria com a Dizal e vendia seguro de carro zero. Então, eu tinha uma sinistralidade muito baixa. E a Ideal seguia vendendo seguro em São Paulo, lá em Porto Alegre, vendia seguro de caminhão, vendia seguro. E eu, não, eu vou vender seguro de automóvel para pessoas físicas. Naquela época não existia o perfil do segurado. Então, eu fiz o meu perfil. O perfil da minha sucursal era só para seguro individual. E, claro, né, eu administrador de risco, eu tinha o menor risco no setor de automóvel aqui em Curitiba. Então, eu proporcionei os melhores resultados da minha companhia. E também trabalhei com seguro de automóvel, residencial e vida. Vida individual, vida em grupo. E consegui um relacionamento, né, com um grupo de corretores muito importante. Como eu tinha uma condição boa de preço, mas eu tinha essa aceitação que era limitada a pessoas físicas. Se era uma pessoa jurídica, eu não aceitava seguro. Então, eu sei que eu consegui conquistar um grupo de corretores bem importante, que, desde isso, né, eu tenho hoje os meus corretores sócios, fundadores da Rede Loja Clara, eles falavam para mim que não trabalhavam com a Ideal Seguradora, trabalhavam comigo. Então, eu conquistei uma relação de amizade com os profissionais do mercado segurador aqui muito grande, né? E junto ao Sindicato das Seguradoras, né, eu tive a oportunidade de conhecer logo em seguida o seu Possied, o seu Léo Astibac, o Pedrinho, falando do Pedrinho da Banca, que me apresentou para o seu Possied, né? Então, eu fiz um relacionamento e eu achei muito bom, muito bacana. Eu passei a gostar mais de trabalhar em Curitiba do que na minha cidade, onde eu nasci, onde eu comecei, né, em Porto Alegre. Eu amo essa cidade aqui, Curitiba, né? E amo a minha profissão. Né? Conta por que você saiu da União e veio para a Ideal. Interessantíssimo, mas você pega mesmo. Julinho, é o seguinte, Júlio, olha, eu fiz trabalho, a companhia teve os melhores resultados do ano de 1992. Eu vim para cá veranear em janeiro, litoral do Paraná. Quando eu voltei lá, eu fiquei sabendo que meu salário estava cortado pela metade, mais ou menos, porque o governador estatal, o governador Colares, baixou um decreto lá que nenhum profissional de companhia de economia mista ou estatal
podia ganhar mais que um secretário de Estado. Eu vou saber se eu ganhava mais. Eu sei que eu fiquei sabendo que eu ganhava mais porque cortaram meu salário pela metade para me ficar igual um secretário de Estado. E eu não aceitei. Eu não aceitei. Eu não aceitei e tem mais um detalhe. Eu fiz um trabalho espetacular para o estado do Rio Grande do Sul. O João Elísio Ferraz de Campos foi a Porto Alegre, numa reunião do Sindicato das Seguradoras, falar sobre privatização de todas as seguras estatais do Brasil. E eu fui proibido pela minha diretoria, pelo meu presidente, pelo diretor comercial lá da União, de comparecer na reunião naquela reunião do sindicato, na reunião almoço. Eu fui na reunião e não só fui, sentei ao lado do João Elísio Ferraz de Campos, apoiando o que ele estava fazendo lá, o discurso dele, da importância do trabalho que ele vinha fazendo para privatizar todas as companhias estatais. Eu voltei lá e fui chamado pelo presidente da companhia, que era meu amigo, foi meu amigo, me chamou lá. Mas como? Você foi orientado para não ir. E eu digo, pois é, mas eu fui. Exatamente por isso. Porque eu não aceito ser mais trabalhador numa companhia estatal. Não aceito mais trabalhar. Eu fiz o melhor trabalho da minha vida. E eu tive o desprazer de receber a metade do meu salário, porque o governador mandou. Estou fora, meu. Saí da companhia. Essa é que é a minha história, a realidade. Tá? Para completar, meu amigo, passou 6 anos, e eu aqui na Ideal Seguradora, inclusive bem pertinho de onde eu moro aqui. Eu moro agora aqui na Itupava. E do lado ali tem, na rua dali, eu tive a sede da Ideal Seguradora na rua aqui atrás da Itupava. Rapaz... Atrás da reitoria, né? Pertinho da reitoria. Eu recebo um telefonema de um rapaz do RH da matriz da companhia, da União, dizendo que o meu amigo Alceu Teixeira Marques queria corrigir o erro que a companhia fez comigo. Queria me pagar todo o atrasado daquele período que eu pedi demissão, que saí da companhia. Mas só que eu tinha que ligar para ele e me retratar. Não vou fazer isso. Não, então eu não vou receber. Tchau, meu amigo. Diz para o teu patrão aí que eu não me interessa receber esse dinheiro. Não, ele acabou me convencendo lá, eu dei a minha conta lá, me pagaram, rapaz, me pagaram. Tudo que ficou para trás lá, eles me pagaram. Então, esse sou eu, cara. Eu fiz muitas outras coisas, assim, em defesa da profissão, do mercado segurador brasileiro. Eu amo esse trabalho, eu amo. Então, eu tenho, como eu falo, né? Eu nunca me arrependo de nada que eu fiz, eu deixei de fazer. Eu sempre deito e durmo com a minha consciência tranquila. Aí você saiu da Ideal, se aposentou e foi empreender. Na verdade, eu saí da Ideal planejado, né? Eu me planejei desde 94, quando estabilizou a economia, que eu percebi que o mercado segurador tinha, a partir dali, uma oportunidade de se desenvolver, de crescer. Então, eu comecei a me preparar para sair da Ideal.
Nessa altura, a Idel também já estava com dificuldade financeira, foi fazer, disputar mercado em São Paulo, companhia pequena. Enquanto eu estava cuidando direitinho do negócio aqui, eles estavam fazendo loucuras por aí, né? E acabaram quebrando a companhia. Mas eu percebi uma oportunidade do mercado sair da mesmice que era. Eu trabalhei 32 anos empregado em seguradora e o mercado nunca saiu de 0,8% e no máximo 1% do PIB do mercado de seguradora. Quer dizer, era um mercado incipiente, era rouba-monte, todo mundo roubava o seguro do outro e ninguém fazia novos negócios. Era terrível. E então, quando estabilizou a economia, eu disse, bom, agora o mercado vai ter que ganhar dinheiro administrando o risco. Então, o mercado vai se desenvolver. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Imagina que hoje o mercado está por volta de 4 e pouco, né? Dependendo se botar previdência privada e tal, vai mais. Mas, assim, ó, eu percebi o quanto quadruplicou o mercado de 94 para cá, né? O mercado segurador. E tem ainda um potencial de crescimento muito grande, né? E é nisso que eu acredito muito, né? No mercado segurador brasileiro, crescendo e chegando aos níveis da Europa, né? Porque uma coisa que a gente percebe agora é o quanto que os corretores têm diversificado essas carteiras, né? Hoje a venda de seguro de vida é muito grande, saúde é muito grande, né? Seguro residencial, seguro empresarial. Quer dizer, o pessoal saiu do seguro de automóvel, que era o principal negócio de seguro de automóvel aqui no Brasil, né? Então, hoje já tem um leque maior de oportunidade para os corretores, para quem vive do mercado segurador. Mas quando você saiu da Edel, você montou o seu próprio negócio, a Vanguarda. A ideia era essa, né? Primeiro, eu, decepcionado com alguns dirigentes meus, né, ao longo do tempo, eu decidi empreender e tentar fazer um trabalho diferenciado, inovador, né? Então, eu comecei com essa empresa, nós registramos com o nome de Vanguarda, representação de seguros, uma plataforma multimarca de diversas seguradoras, já com essa ideia, né, de fazer diferente prestação de serviço para o corretor de seguros. Né? Então, foi um desafio bem interessante. Começou eu, a minha filha Marlise, uma secretária, a Renata, e o Joe. 4 pessoinhas começou essa empresa em 1996. E Diogo com 16 anos, né? São 1996, né? Hoje, agora em outubro, vai fazer 25 anos essa empresa. Os primeiros 8 anos a gente trabalhou como plataforma multimarca, representando várias seguradoras, e a partir de 2001 nós ficamos estudando um novo modelo e lançamos o modelo Rede Loja Aquário em 2004. Zé Heitor, essa tua história a gente vai contar até este momento. Quem quiser saber agora a história da Loja Core SA, em seguida nós iniciaremos uma nova websérie, né? Fundadores, onde você, o Diogo, o André e o Sandro vão contar como foi a criação da Loja Core SA. Obrigado pela tua participação aqui no Minha História, Zé Heitor. Muito rica a tua história, um exemplo para muita gente aí. Obrigado, Júlio. Eu sempre tenho uma admiração muito grande por você e pelo seu trabalho, pela tua garra, sabe? Então, é uma parceria perfeita nossa aí, de relacionamento. Desde que eu cheguei aqui em 1989, a gente é amigo, se conhece, e sempre com muito atencioso comigo. Muito obrigado mesmo. E a gente vai fazer esse trabalho aí junto aí também, tá? Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Zé. Valeu. Um abraço.